compete ao Fluminense, porque no contrato do Henrique Dourado obrigava o Fluminense a vender. Deixa eu só te perguntar um negócio. Esse protesto teve como a cereja do bolo essa possível transação do Henrique Dourado com o Flamengo? Tem, claro que sim. É o topim. A propósito, o Henrique Dourado acertou ou não acertou? O Henrique Dourado já acertou com o Flamengo. Vai receber R$500 mil, é o salário do Henrique Dourado no Flamengo. O Flamengo está acertando, está finalizando a negociação com o Fluminense de forma de pagamento. Que eu disse, no contrato do Henrique Dourado tem uma cláusula. Se chegar a proposta equivalente a 4 milhões de euros no câmbio vigente da data e o jogador acordar com um novo clube, o Fluminense tem que negociar. Metade desse valor é dele e a outra metade para o Mirassol. O que fez o Flamengo? Ofereceu ao Fluminense a parte dele e ao Mirassol não comprou os seus 50%, e sim 25%, deixando o Mirassol ainda sócio de 25% dos direitos federativos e quando dele. Será anunciado oficialmente então, direitos econômicos, desculpa. Quando será anunciado oficialmente o Henrique Dourado do Flamengo? Questões burocráticas, gente. Pode ser hoje ainda, pode ser amanhã, até o final da semana. Troca de documentos, garantias bancárias para o Flamengo pagar o Fluminense, que será em 3 vezes. Então, a saída do ceifador é um estopim. Tá? Um estopim de tudo o que vem acontecendo. Um desmonte de time, um time que a torcida do Fluminense está olhando hoje, tá vendo? É time para brigar por rebaixamento. Em que o Abel desesperadamente tenta mostrar ao torcedor que o menino Pedro é a solução. Ele deu uma entrevista no domingo dizendo que, olha, 90% dos atacantes, o Pedro é melhor. Gente, é uma solução desesperada que o Abel está querendo dar. E o Paulo Autuori, só para fechar, deu prazo até essa semana para quitar janeiro. Se atrasar janeiro, Paulo Autuori, vai embora. Porque qual é a cara que ele vai falar para os jogadores? Bom, mas peraí. Aí o Paulo Autuori está sendo incoerente. Ele está sendo Gustavo Scarpa. Ele desceu o sabugo no Gustavo Scarpa quando ele falou que o Gustavo Scarpa aí estava indo embora do clube, não deveria ter feito isso, foi ingrato, porque ele estava exigindo salários e deveria permanecer no Fluminense por mais um tempo. Quer dizer, Paulo Autuori, você chegou agora há pouco, já está pensando em ir embora por causa de atraso de salários? Você criticou o Scarpa, qual que é a tua lógica com relação a A informação que eu tenho é, ele se desgasta com o que a diretoria fez com o Cavalieri, com o Marquinhos, com aqueles caras, é ingratidão ou não? Irresponsabilidade. Ou falta de respeito? Eu vou dizer um negócio pra você, que eu falei aqui já de outras vezes, não conheço pessoalmente esses dirigentes do Fluminense, mas nesse sentido aí, a ira do torcedor do Fluminense é coberta de razão. Essa diretoria do Fluminense, eu não posso falar que é a pior da história, porque eu não conheço a história lá atrás de ver tanta cara ruim. A pior foi que levou para a Série C, né? Que mas olha, eu vou te falar, essa diretoria do Fluminense é horrorosa. É questão de tempo essa daí conseguir isso. É questão, é verdade. Deles. É verdade. Não sabe lidar com os atletas, o que faz maus negócios. O que mais me espanta, Benja, é a forma como conduzem o clube e querem passar o torcedor, e aqui eu não vou fazer isso para você não, torcedor, dizer que não sabiam como tinham encontrado o clube, como se o presidente era o presidente do Conselho Fiscal. Ele tinha acesso aos documentos. Então, e quando ele assume, ele diz que não, que o Fluminense era superavitário. E também não pode botar na conta a saída da Unimed. A Unimed já saiu do Fluminense há algum tempo. Se ainda não aprendeu a andar com as próprias pernas, com receitas e despesa, realmente tem que dar passos atrás. A renúncia está sendo trabalhada, claro, por grupos de oposição, Vanguarda Tricolor é um dos grupos que está pressionando muito o presidente para sair, torcedor está ali também pressionando, enfim, é uma situação e o ano está apenas começando, gente. Estamos ainda em janeiro, dia 31, tem um ano inteiro pela frente, tem um campeonato brasileiro, tem Copa do Brasil que o Fluminense estreia hoje. É um ano que vai ser pesado para o Fluminense, Fábio, com poucas receitas. E só para complementar, Facincani, com bloqueios de receitas. A venda do Wendel, por exemplo, que seria um alívio nas contas, já não vai ser, porque a gestão anterior, as gestões anteriores não pagaram os impostos. Então já bloquearam 30% do valor. Então assim, você vende e não tem a sua totalidade de receita, vai virando bola de neve. E aí, Fábio, você um cara que conhece e vivenciou um pouco de Fluminense, tá? Todo mundo sempre tem solução para tudo, como você citou do Pedro Abad. O Simpson é isso, então eu vou mudar aqui, a diretoria é isso e aquilo. Vão tirar os caras hoje pelo que se articula nos bastidores, né? Não é uma decisão simples. Não. Eu quero que você saia e você sai. Então, não é assim, exatamente, não. Tudo bem, se articula uma saída. Sim. Quem hoje assume? Quem hoje tem capacidade para vir com o projeto para mudar? Porque é aquilo que eu falo, é muito blá blá blá, para pouco papel, para pouca solução burocrática, para pouca solução administrativa. Os dois candidatos anteriores da eleição que perderam para o Pedro Abad foram o Mário Bittencourt, que foi vice-futebol, anteriormente diretor jurídico, advogado, naquele julgamento da Luz, enfim, do Pequeno Príncipe, né?
exalta durante o julgamento, na defesa ao Fluminense, e o ex-presidente da Unimed, o Dr. Celso Barros. Esses foram os candidatos que apareceram naquele pleito que perderam para o Pedro Abad. É o que eu falo hoje. Sai o Abad, quem assume hoje? A questão existe às vezes, e acho justo que você pleiteie uma mudança, né? Que você vá, entre aspas, fazer um protesto simbólico, pacífico, mas só protestar não adianta. Você tem que vir com a solução. Hoje, quem é a solução para assumir o Fluminense? Hoje, quem é uma pessoa capaz de falar assim, ó, deste buraco tem uma luz, neste buraco eu consigo resolver, tem uma verba, tem um patrocínio, tem um grupo por trás que consegue bancar um salário atrasado, bancar pelo menos um mínimo para que o Fluminense comece a sonhar com as próprias pernas. A pergunta que tem que ser feita antes de você atirar a pedra na diretoria, que eu concordo que faz um péssimo trabalho, é quem é a solução. Mas a solução não é a curto prazo. A gente pegar o exemplo do Flamengo, e o torcedor do Fluminense fica aborrecido quando a gente fala isso. Mas quando você tem o Paulo Nobre, né? Você aparece um Paulo Nobre na vida do Fluminense. Mas olha só, e consiga blindar, inclusive, e tirar aquelas pessoas que não prestam do caminho. Aí beleza. Mas o Eduardo Bandeira de Melo, quando assume, ele não assume como, olha, eu tenho 200 milhões, vou botar aqui no Flamengo. Ele não fez isso. É que o Flamengo ele fez? Tem muito mais receitas. Mas ele assumiu com um mínimo por trás, que desse a condição de, em curto prazo, o Flamengo começar a se mexer. O benefício... quem assumiria nesse momento, caso ele saísse, seria o Kaká Cardoso. Me informa aqui o conselheiro Resnick, que é tricolor, que está sempre atento aqui ao programa. O Kaká Cardoso tem o quê? O Iron, como o cara já tem um tweet chamado Iron... Ele era candidato na época e se juntou ao Abad. Como ele chama Iron, ele já tem uma prioridade de ser lido, porque ele faz uma alusão... Iron Man. Iron Maiden, que é a maior da história da música. Bruce Dixon. O Iron Maiden é uma seita, nós somos uma seita, uma religião. Não, Iron Maiden é uma religião. Iron Maiden é uma seita, uma religião, só quem é Iron sabe o que é. Desde 85, Facicani, eu nunca perdi um show do Iron Man no Brasil, desde 1985. É muito legal. Mas o Iron fala, Flavinho, a situação do Fluminense é ridícula. Brincaram com a paixão da torcida. A diretoria mais amadora que eu já vi. Eu vejo, tirando o Flamengo, os outros 3 clubes grandes aqui do Rio de Janeiro, um momento muito delicado para eles, todos. Em termos de receitas, de estrutura, de possibilidade de segurar jogadores, de montar times. O Fluminense está esfacelado, gente. O Fluminense está arrebentado. Está arrebentado. O Fabinho falou da Unimed. O caso da Unimed foi um caso muito claro de mecenato mesmo, né? Durante aqueles anos em que o Fluminense, inclusive, ganhou títulos e tudo mais, também quase caiu, mas enfim, era uma coisa pessoal lá do Celso Barros, que era... Eu acho que o Fluminense chegou a cair com o Unimed, hein? Chegou a cair? Eu acho que chegou a cair. Caiu na Série C. Ele pega o Fluminense na Série C. Não, ele pega na Série C em 99. E aí ele começa a subir. Ele foi... Em 2000, aquele caiu em 2012, em 2013 caiu, e aí reverteu nos tribunais e tudo mais. Agora, era um projeto pessoal do Celso Barros, né? O Fluminense era um projeto pessoal dele, né? E a hora que acabou essa linha de grana, o Fluminense não sabia direito como viver. E foram muitos anos sendo sustentado por esse... 15 anos, né? Por esse fluxo de dinheiro. O Fluminense não soube se organizar, não soube... A gente falou isso aqui outro dia. Não soube usar esses 15 anos para se estruturar, para ter um CT, para ter uma estrutura mínima. E hoje não tem de onde tirar dinheiro. Tanto que esse CT a gente está vendo as imagens aí, o torcedor vai dizer assim, como é que o Flavinho está dizendo que não tem CT? Tem, porque um associado colocou dinheiro do bolso, emprestou isso é do ano passado, e está inacabado. E é do ano retrasado. Não, é de agora, está inacabado. Tem 2 anos. Inaugurou, mas está inacabado. Já dá para ver. Porque não tem dinheiro para seguir. Já dá para ver que não... Bom, só para fechar esse Fluminense, eu acho o Fluminense hoje, dos 20 times da Série A, o maior candidato a rebaixamento que tem. Olha, se houver um impeachment, quem assume fica por 45 dias é justamente o vice-geral Kaká Cardoso. Agora, se o presidente renunciar, aí o vice-geral fica até o final do mandato. O Marcos Rodrigues manda um tweet aqui interessante. Vou escolher Fábio Sormani para responder e aí a gente vai pro WhatsApp. Eu vi uma pichação, queremos jogador. Será que o torcedor não consegue observar o que está acontecendo de verdade com o clube? Não, o problema do Fluminense é só jogador? Não, claro que não. O Marcos Rodrigues, ele está coberto de razão. O torcedor parece que vive no mundo da lua. O Fluminense é um time que tem dificuldades seríssimas do ponto de vista financeiro, vai contratar que jeito?
jogou domingo contra quem que ele jogou, Fabinho? Madureira. Em Xerém tinha 400 pessoas, quase 500. Então o torcedor não faz a parte dele. O torcedor adora bombardear o time pela internet, pelas redes sociais e em porta de estádio ou do clube com faixas cobrando. Mas a parte dele ele não faz. O torcedor do Flamengo, do Corinthians e do Palmeiras, do Grêmio, do Internacional, do São Paulo, do Atlético, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do Cruzeiro, esses 8 times aí, eu acho que... Bahia. Vamos pensar estou falando mais da elite, né? Esses 8 times, o torcedor tem condição de cobrar, porque ele faz a parte dele, ele vai no campo, ele consome o time dele. A torcida do Fluminense não aparece nos jogos, não aparece, não faz a parte dela, aí vai cobrar. Gente, não tem dinheiro. Tanto não tem dinheiro que perdeu o Scarpa na justiça. Tanto não tem dinheiro que foi obrigado a fazer uma barca para mandar embora 8 jogadores. E mandar os caras na justiça ver os direitos deles. Exatamente, não. Aquela prática, né? Que mundo vive esses caras? Sormani, qual que é a média de preço do Fluminense no Maracanã de ingresso? Ah, não sei. Não é alto. Não é alto, não. 40, 50 reais. Não é alto, ou seja, não é não é um preço hoje abusivo ao que se cobra no mercado. Se for colocar na conta do torcedor do Fluminense, no ano passado, ele é muito responsável pelo prejuízo que o clube entrou jogando no Maracanã. Sim, você tem razão. O Fluminense foi o único time da Série A no campeonato do ano passado que fechou no vermelho bilheteria dos seus jogos. Ele gastou mais do que arrecadou. Deu 3 milhões de prejuízo. Pôs do bolso pra jogar. A torcida do Fluminense deu um prejuízo ao Fluminense na ordem de mais de 3 milhões de reais. Aí os caras vão Mas não tem a ver com o time, sim. O time é ruim e o cara não vai. Aí eu te dou um argumento. O time do São Paulo era horroroso no ano passado e a torcida fez um papel brilhante. A torcida do São Paulo no ano passado foi gigantesca, com o time em frangalhos. Então, não existe a desculpa de que o time do Fluminense era ruim e a torcida, então, porque o time é ruim, não vai ao estádio. Boa. Né? Ô, meu menino, vamos ver quem tá mandando o WhatsApp pra gente aí. Roda aí. Alô, rapaziada do Fox Sports.